Muito bem, queridos, vou compartilhar minha tela com você e seguindo a ordem dos exercícios que foram mandados, a gente vai resolvendo aqui, tá? E reafirmo o convite, deixar você muito bem à vontade para estar mandando aí durante a aula outros exercícios que você tenha enroscado, que você tenha alguma dúvida aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, da página 26, primeiro exercício, tem dois exercícios dessa página. O exercício que perguntaram aqui para mim no chat. O exercício 5 e o exercício 8, tá bom? Da página 26. Então vamos resolver aqui, ok? Abra aí na página 26. Vamos começar pelo 5, depois a gente faz com o 8. O 8 ele é teórico, tá? O 5 ele tem algumas continhas aí. Todo mundo encontrou aí? Página aberta? Vamos lá então. Página 26, exercício 5. Vamos juntos. Avalie o valor da aceleração da gravidade. Parou, pessoal. Aceleração da gravidade. Este cara, nós vimos que ele tem um outro nome aqui na gravitação universal. Lembra disso? A aceleração da gravidade é mais conhecido aqui na gravitação como o campo gravitacional. Perfeito? A aceleração da gravidade é o nosso Gzinho, é o campo gravitacional. Perfeito? O exercício pergunta, para a gente calcular o Gzinho em algumas localidades, dado o raio da Terra como sendo tanto, a massa da Terra tanto, a constante da gravitação universal tanto. Perceba, pessoal, que ele deu valores bastante precisos, então não tem como fazer esse exercício se não for usando calculadora, tá? Não tem jeito, tá? Eu quero que você fique muito tranquilo, que exercícios de vestibular não vão cobrar os valores com tantas casas decimais tão quebradinhos dessa forma, tá bom? Ele pede para você calcular o campo gravitacional na superfície da Terra e depois em algumas localidades. Pessoal, vamos relembrar algumas formuletas aqui. Quando o exercício pergunta o campo gravitacional na superfície do planeta, qual que é a formulinha que a gente usa? Vamos relembrar aqui, ó. A gente chegou nessa fórmula igualando a força gravitacional de Newton com a força peso. Lembra disso? O campo gravitacional na superfície fica constante da gravitação universal G vezes a massa do planeta m dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Ok? Este é o campo gravitacional que um planeta gera e que um corpo vai sentir na superfície do planeta. Porém, quando a gente tem campo gravitacional numa certa altitude, tá? Aí a formulinha muda um pouco. O campo gravitacional numa altura h, a nova distância, a gente chegou nessa fórmula juntos, né? A nova distância aqui embaixo é o raio do planeta mais a altura, né? Tudo isso dentro do parênteses elevado ao quadrado. Então é a mesma fórmula, só considerando o ganho de altura, de altitude aí que o corpo tem em relação à superfície do planeta. Perfeito? Então perceba que no item A, ele pergunta o campo na superfície da Terra, então é a primeira fórmula, tá? A gente, pessoal, não vai resolver o número, fazer todas as contas, mas eu vou deixar indicado aqui para você, para depois você fazer essas continhas aí com calma na sua casa, tá? Então dá uma ligada aqui, ó. Inclusive esse valor a gente fez numa aula, né? Eu abri a calculadora, fui mostrando para você, né, substituindo os valores da Terra, para mostrar de onde vem aquele 9,8 que a gente aproxima para 10, tantas vezes que a gente já usou, né? Então o campo na superfície vai ser o Gzão, pessoal, tá? Todos os valores estão dados, né? 6,674 vezes 10 elevado a menos 11, certo? Esse é o valor do Gzão. A massa do planeta, 5,972 vezes 10 elevado a 24, dividido pelo raio do planeta ao quadrado. A única coisa que você tem que tomar cuidado, pessoal, é com a unidade do raio, né? Porque perceba que o raio está dado em quilômetros aí no nosso enunciado, e a gente viu que não podemos usar quilômetros nos cálculos de gravitação, tem que ser sistema internacional, tem que ser metros. Então, se o raio é 6.371 quilômetros, em metros é só acrescentar 3 zeros. É ou não é? Então, 6.371.000 metros. Esta pataquada desse número elevado ao quadrado. Perfeito? Fazendo todas essas continhas na calculadora, evidentemente, você chega num valor exato de 9,82 metros por segundo ao quadrado, né?
que é aquele valor que a gente aproxima para o 10 para facilitar a nossa vida. Beleza? Esse é o valor do campo na superfície da Terra. Agora, no item B, o exercício perguntou: o campo gravitacional no topo do Monte Everest, que está a uma altura de 8.844 metros acima do nível do mar. Ganhou altitude, pessoal? Agora mudou um pouco a formuleta. Você vai considerar a altura do seu ponto em questão. Então, perceba que os valores são os mesmos. O Gzão é o 6,74, a massa é o 5,972, o raio do planeta é o 6.371.000. No lugar desta altura, você coloca a altura do Everest, 8.844, e o cara ainda colocou 1,43, para ser bem precioso, né? Pessoal, o que esse exercício está querendo mostrar é muito mais do que ficar fazendo essas contas aí destrambelhadas na calculadora. Perceba uma coisa, o raio do planeta está na casa dos milhões de metros, né? 6.371.000 metros. A altura que ele está considerando, é o ponto mais alto do planeta Terra hoje, é 8.800 metros. Pessoal, 8.000 metros no universo de 6 milhões é quase nada. Tanto que se você fizer a soma aqui no denominador, porque está dentro do parênteses primeiro, né? Elevar ao quadrado e substituir os outros valores, você vai chegar num valor de 9,792. Já estou adiantando aqui para depois você confirmar. 9,792 metros por segundo ao quadrado. Diminuiu o campo? Diminuiu. Está dentro do esperado, né? A altura maior, o campo diminui. Mas perceba, pessoal, o valor da mudança. 9,79 para 9,82. É uma mudança muito sutil. Por quê? Porque a altura que o cara subiu, não é que ela é pequena, né? Ela é pequena comparada ao tamanho da Terra. Essa é a sacada. Tanto que você há de lembrar que quando a gente resolveu exercício desse tipo, a gente considerou alturas muito grandes. Alturas como sendo iguais ao tamanho da Terra, 2 vezes o tamanho da Terra, porque daí sim o campo ele vai ter uma mudança significativa e substancial. Entende? Então, os outros valores vão mostrar também que mesmo em grandes profundidades do planeta ou em grandes altitudes, o campo gravitacional muda muito pouco. Por isso que a gente diz que, de uma forma aproximada bastante razoável, em todos os pontos do planeta Terra o campo é constante. Existem mudanças, mas são muito sutis, muito pequenas, né? Perceba agora o item C, ele traz o item C uma novidade, uma diferença para a avaliação aqui, tá? Tá ligado? No item C, ele quer calcular o campo gravitacional no fundo das fossas marianas, que estão a profundidade de 11.034 metros abaixo do nível do mar. Aí é que vem a sacada. Pessoal, se o cara está numa altitude, você soma esta altura aqui. Se o cara está numa profundidade abaixo do nível do mar, o que você vai fazer? Você vai subtrair essa altura. Essa é a sacada. Quanto mais perto do centro da Terra, maior será o campo gravitacional, né? Porque você vai estar numa distância cada vez menor. Então, diminui a distância, aumenta o campo, tá? Então, a diferença é essa. Nos itens C, D e E, né? Que é as fossas marianas, a mina de ouro mais profundo e o mar morto, são todos os valores que são profundidades, que estão abaixo do nível do mar. Então, ao invés de você somar a altura aqui, você vai subtrair para que haja uma adequação do valor, ok? Então, percebam, o Gzão não mudou, a massa não mudou, o raio não mudou. No lugar desta altura, você vai colocar, no caso do item C, 11.034 metros. E mais uma vez, pessoal, 11.000 no universo de 6 milhões é muito pouco. O campo vai aumentar? Vai aumentar, mas aumenta muito pouquinho. Vai para 9,832. Já adiantando os valores para a gente ganhar um pouquinho de tempo nessas continhas, né? 9,832 metros por segundo ao quadrado. Aumentou? Aumentou, mas muito pouco comparado ao campo na superfície, tá? Não se esqueça, pessoal, que nesse caso aqui das continhas, se você for fazer, você tem que resolver primeiro o cara que está dentro do parênteses, tá? Para depois elevar ao quadrado e fazer a fração. Por favor, siga a ordem das preferências aí nas expressões numéricas, expressões algébricas, tá?
Beleza? Nos itens D e E, pessoal, é a mesma coisa do item C, porque é na mina de ouro mais profunda na África do Sul e no Mar Morto. Ambos são pontos abaixo do nível do mar. Então, no item C, você subtrai do H o 4.000 metros e no item E você subtrai o 429, que é a profundidade do Mar Morto, certo? Então, só para colocar os valores, caso você queira comparar, o campo na mina de ouro lá vai dar 9, cadê aqui? Peraí. Ah, desculpa, pessoal. O item C é 9,854. O 9,832 é o item D, tá? Então, no item C, 9,854, que é nas Fossas Marianas. Na mina de ouro é o 9,832, você subtraindo o 4.000. E no Mar Morto, que é subtraindo 429 da altura. O campo lá no Mar Morto é 9,821, tá? Então, percebam, valores muito próximos. Eu não quero que você se preocupe com os números, eu quero que você se preocupe com a ideia. Altitudes acima do nível do mar, você subtrai aqui o Hzinho no denominador. Caras profundos, profundidades abaixo do nível do mar, você subtrai. Relembrando que na superfície é esse ponto de partida, GM dividido por R ao quadrado. Tudo bem? Não se preocupe com as contas. Nossa, como que eu faço essa conta? É só com calculadora, por isso que está na tarefa, não é no exercício de vestibular nem nada. Entenda apenas a ideia que está por trás desse exercício. Tudo bem? Show de bola. Pessoal, exercício 8 da mesma página, um exercício teórico, não vai precisar fazer continha nenhuma, vamos ler juntos aqui, tá? Página 26, exercício 8. Durante o período de 24 horas de um dia, ao longo das costas dos diversos continentes do nosso planeta, podemos presenciar a ocorrência de marés altas e marés baixas. Nós comentamos, a maré é uma consequência da atração gravitacional, não da força. A gente comentou sobre isso, acho que na semana passada ou na outra, não lembro. Com relação a essas marés, é correto afirmar que elas ocorrem devido à atração gravitacional de quem? Pessoal, inclusive eu mostrei para você no slide, né? Atração gravitacional da Lua e do Sol, tá? São elas que causam as marés. A Lua tem uma porcentagem, né, vamos dizer assim, de influência muito maior comparada à do Sol, ok? Mas o Sol ele também influencia nas marés, tá bom? Então a força gravitacional da Lua e do Sol é que causa as marés altas e baixas, dependendo das posições relativas entre os astros, tá bom? Então, questão 8 da página 26, alternativa D de doido. Beleza? Tranquilidade. Quem mais me chamou aqui? Professor, o valor de GM dividido por R é igual a 9,82 nesse caso? Cuidado, é GM dividido por R ao quadrado, né, que é a formulinha do campo gravitacional, na superfície. Na superfície é esse cara. Agora, para calcular as outras, ele não quer mais que calcule na superfície, né? Ele vai estar numa certa altura. Deixa eu abrir o slide aqui da nossa teoria, que eu acho que vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. Só um instantinho, peraí. Deixa eu caçar ele aqui. Vamos relembrar a ideia de quando o campo gravitacional não é um ponto para calcular na superfície. Vamos relembrar o que a gente viu. Ó, tá aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Ó, só para lembrar o negócio das marés aqui, ó, que a gente tinha comentado, ó. Falando de marés, posição Terra e Sol, tá? Influencia no cálculo. Por isso que é a alternativa D na questão 8 da página 26, tá? É Lua e Sol, não é só a Lua, tá? Agora, a gente calculou, ó, campo gravitacional. Igualamos as forças, chegamos nisso aqui. Gm dividido por R ao quadrado é o campo gravitacional na superfície do planeta. Na superfície. Aí você substitui constante, massa do planeta e o raio do planeta ao quadrado, o campo na superfície. Agora, a gente deu valores, só depende da característica do planeta, papapá. Agora, quando você estiver a uma altitude H da superfície, o esquema é esse aqui, né? Então, o centro da Terra está aqui, na superfície o raio é R. Só que agora você subiu a uma certa altura H.
Então você tem que lembrar, a distância que a gente considera no cálculo da força de Newton é a distância do corpo até o centro do planeta. Não é do corpo até a superfície, é do corpo até o centro. Então a sua nova distância, para você considerar na conta, é tudo isso aqui. É tudo isso aqui. É de onde você está até o centro. Então você está somando o raio do planeta mais a altura que você está. Então a sua nova distância é o raio do planeta mais a altitude. Então o seu campo fica G, constante, massa do planeta, dividido por essa distância ao quadrado. Só que distância é essa? É o R mais H. Percebeu? GM dividido por R mais H. Tudo elevado ao quadrado. Esse é o campo numa certa altitude. Até passei a limpo aqui prontinho. Só estou mostrando de onde veio. Tá? Só que é importante você entender o seguinte. Pessoal, não é muito comum para fins de vestibular, né, que é o nosso foco aqui, perfeito? O cara pedir para você calcular o campo numa certa profundidade. É mais comum ele perguntar o campo lá da Estação Internacional Espacial que está em órbita, entendeu? Estou dizendo que o que é o mais comum. Só que a ordem lógica, pessoal, permanece a mesma. Supondo que você agora queira calcular um ponto que não está numa altura, que está numa profundidade. Então, ao invés de ele estar aqui em cima, vamos supor que ele está aqui assim, ó. Consegue ver o pontinho vermelho ali? Está numa certa profundidade. Então, qual é a profundidade dele? Vou chamar de X. Aqui, ó. A profundidade X. Então, agora, pessoal, qual é a distância que ele está do centro? Porque é esse Dzinho aqui que a gente tem que considerar no cálculo para elevar ao quadrado. Certo? Então, agora, ao invés de você somar, você subtrai. Perceba, o raio do planeta é R. Você desconta a profundidade X, você chega na distância D, que é a distância do ponto até o centro do planeta, que é o que a gente quer considerar. Por isso que nos itens C, D e E da questão 5, ele fala de profundidade. Então, você não vai somar esta altura, você vai subtrair, tá? Então, guarde. Quando os pontos estiverem acima do nível do mar, você soma aquela alturinha dentro do parênteses, eleva ao quadrado e faz as continhas. Quando os pontos estiverem abaixo do nível do mar, quando forem profundidades, aí você subtrai a profundidade que eles estão, faz dentro do parênteses, eleva ao quadrado bonitinho, para ir fazer a continha. Tá? Essa é que é a sacada do cálculo do campo para profundidade. Show de bola, belezinha? Tudo bem? Bacana. Pessoal, vai mandando suas dúvidas aí. Outro exercício que me mandaram aqui, um exercício muito bonitinho, é da nossa querida Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui pertinho da gente. Então, pessoal, abre aí na página 30, exercício 17, tá bom? Página 30, exercício 17, é um ótimo exercício para nós. Vou voltar aqui para o nosso slide, pronto. Página 30, exercício 17, Tecnológica Federal do Paraná. Era na época, né, esse exercício, que a Tecnológica ela tinha um vestibular próprio, né? A Tecnológica hoje ela só seleciona pelo Enem, tá bom? O Enem se tornou o vestibular da Tecnológica, não tem mais vestibular próprio. Diferentemente da Federal do Paraná, que tem vestibular próprio, mas também tem as vagas pelo Enem, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha que exercício mais lindo, mais cheio de graça. Um astronauta na Lua lança um objeto verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. Depois de 5 segundos, ele retorna à sua mão. Qual foi a altura máxima atingida pelo objeto? Galera, olha só o que exercício está cobrando. Quero ver quem lembra o nome deste lançamento. A gente estudou esse cara lá no final do primeiro bimestre. Faz tempo, né? Qual é o nome desse lançamento, pessoal? Você pega o corpinho aqui, joga, ele sobe, para e volta. Lembra? Olha aqui, ó. Uma velocidade inicial verticalmente para cima, depois de 5 segundos ele volta. Qual é a altura máxima?
Esse cara, pessoal, é o nosso amigo lançamento vertical. Lembra do vídeo do Olaf? Da bolinha do Olaf? É lançamento vertical. Sobe, para e volta. Esse é o cara que esse exercício está cobrando, tá? E, pessoal, nós vimos que o lançamento vertical é uma aplicação do MOVE. Movimento uniformemente variado, tá? Então, a gente vai relembrar nesse exercício. É muito bom que venham exercícios que recapitulem aí conteúdos dos bimestres anteriores, porque você tem que entender de uma vez por todas que o conteúdo do primeiro ano do ensino médio ele é uma coisa só. É mecânica. É um único assunto da física que a gente só quebra em bloquinhos para te ajudar. As coisas se conectam. Então, você tem que lembrar do sorvete, do sorvetão, do Torricelli, leis de Newton, porque as coisas, elas se encaixam. Tá bom? Vamos relembrar, pessoal? Equações que podem ser úteis aqui para nós. Sorvetão, vamos lá. ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Não pode esquecer. Vovô ateu, V igual a V0 mais AT. Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Perfeito? Estas são as equações úteis que vão ajudar a gente a resolver exercício de MOVE. Agora, pessoal, vamos analisar o que o exercício nos deu. Mas antes de substituir valor, vamos relembrar de um detalhe. No lançamento vertical, na queda livre, no lançamento oblíquo e no lançamento horizontal, todos esses que nós estudamos no começo do ano, a aceleração ela é sempre igual à aceleração da gravidade, o nosso Gzinho. E é aí que este assunto se conecta com a gravitação universal, percebe? Porque a aceleração da gravidade, o Gzinho, para nós aqui ela é quem? Ela é o campo gravitacional, percebeu? E é aí que ele vai fazer essa relação entre as equações do MOVE e o campo gravitacional, tá? Então, em todas as equações que tem a aceleração, na verdade, a gente vai colocar o Gzinho, tá? É a aceleração da gravidade. No caso, na Lua, né? Ele falou que um astronauta na Lua lançou para cima, ele deu a velocidade inicial, 4 metros por segundo. Ele falou que depois de 5 segundos, a bolinha, o corpo retorna à mão. O corpo retorna à mão do astronauta. Qual foi a altura máxima atingida pelo corpo? Pessoal, muita atenção, esse exercício tem alguns detalhes preciosos aqui, tá? Pessoal, 5 segundos o corpo retornou à mão. Aí eu pergunto, se em 5 segundos o corpo subiu e desceu, quantos segundos o corpo demorou só para subir? Hein? Se 5 segundos o corpo subiu e desceu, quanto tempo levou para o corpo apenas subir? Hein, pessoal? De cabeça, vamos lembrar da propriedade? Quem lembra aí? Tem que ser metade, pessoal. Por quê? Por causa da simetria, das propriedades de simetria do lançamento. Lembra? Tempo de subida igual a tempo de descida. Parabéns para quem participou aí no chat. Tempo de subida igual a tempo de descida. Tem algumas coisas que não pode mais esquecer. Tá bom, pessoal? Então, se 5 segundos o corpo subiu e desceu, quer dizer que só para subir, tempo de subida foi metade. 2,5 segundos. Beleza? Esse vai ser o tempo que a gente vai considerar na subida. Por quê? Porque o corpo pergunta a altura máxima. E agora eu quero ver quem vai lembrar. Qual é aquela propriedade medalha de ouro que ajuda a gente a resolver exercício de altura máxima? Pessoal, no lançamento vertical, o que acontece na altura máxima? Lembra? O corpo para. Está até escrito aqui, ó. O corpo para. Na altura máxima, então, a velocidade vale 0. Não o V0. O V0 vale 4. É a velocidade inicial de lançamento. Na altura máxima, porque na subida o corpo vai brecando, né? Um movimento retardado. Breca, breca, breca. Chegou lá em cima, ele para. Velocidade igual a 0. Tá? Então, com esses dados, pessoal, a gente consegue se virar bem em algumas coisas aí, né? Perceba que ele te deu alguns valores importantes, né? Ele te deu tempo, te deu V0, ele te deu, vamos dizer assim, entre aspas, né? A velocidade final igual a 0, sabendo que é a altura máxima. Qual equação, pessoal, você acha que vai ser mais
bonita, mais útil para você resolver esse exercício? O que você me diz aí? Qual a equação dá mais certo para você substituir os valores e calcular a altura máxima? Você não pode perder, pessoal, de vista o que você quer calcular. O que você quer calcular? A altura máxima, certo? É a pergunta do exercício. A altura máxima faz papel de quem na equação? Faz papel do ΔS, da distância percorrida. Então perceba que tem uma equação das três que não tem ΔS, que é o vovô ateu, né? O vovô ateu não tem ΔS. Então esse cara não serve muito para a gente, né? Quem vai servir ou é o sorvetão ou é Torricelli. Só que perceba que tanto o sorvetão como o Torricelli, eles usam o quê? Usam o G, usam a aceleração da gravidade. E o exercício não deu. O fato é, pessoal, que o vestibular da UTF-PR, assim como outros vestibulares, o vestibular da Positivo aqui também faz isso, dele dar para você todas as constantes, todos os valores que são necessários para cálculo, não no enunciado da questão, mas no começo da prova. Tem tipo todos os valores lá, as constantes, papapá, que você precisa no começo da prova. E isso aconteceu no vestibular da UFPR, só que ele não colocou aqui os valores. Então, para calcular o campo gravitacional da Lua, pessoal, o que você tem que fazer? Tem que usar a formuleta, que a gente aprendeu aqui em gravitação. Porque no vestibular ele deu para você a constante, te deu a massa da Lua e te deu o raio da Lua. Aí precisaria calcular na raça o valor da aceleração da gravidade, tá? Ou uma outra opção, que talvez fosse até mais fácil, né? Pelos valores que ele te deu, você poderia usar o vovô ateu, porque ele te deu V final, 0, te deu V0, te deu o tempo de subida, aí você consegue calcular a gravidade. Aí você pega essa gravidade e substitui ou no sorvetão ou no vovô ateu. É uma outra opção, percebe? Ou você calcula usando gravitação universal, usando G, massa da Lua, dividido pelo raio da Lua ao quadrado. São duas opções, tá? E você pode fazer as duas, não precisa fazer as duas, né, no vestibular, claro. Mas agora, para treinar, você pode fazer as duas, você vai chegar no mesmo valor, tá? Eu vou fazer no vovô ateu e depois eu vou substituir ali na fórmula do campo. Velocidade final na subida vale 0. Velocidade inicial vale 4. Atenção agora. Na subida, vou até escrever isso aqui para você lembrar. Na subida é um movimento retardado. Lembra disso? Então a aceleração tem que ser um valor negativo, porque o corpo está subindo, brecando. Tudo bem? Então, no lugar do G é menos G, né? Vezes o tempo de subida, que vale 2,5. Tudo bem? Aí você vai isolar o G, fica 4 dividido por 2,5. Se você fizer 4 dividido por 12,5, pessoal, deixa eu fazer aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 1,6 exatamente. Tá? Olha aqui, ó. 1,6 metros por segundo ao quadrado é o G da Lua, né? Se você substituísse os valores usando a fórmula de gravitação universal, vai dar certo. Só para você fazer depois aí, ó. Vou só substituir, depois você termina a continha. O Gzão que ele deu no vestibular foi 6,67. 10 elevado a menos 11. A massa da Lua que ele deu foi 7,35 vezes 10 elevado a 22. O raio da Lua que ele deu foi de 100... Ele já deu notação científica aqui. São 1.377.000 metros, né? Ou seja, é 1.377 quilômetros. 1.737 quilômetros. Convertendo para metros, 1.377.000 metros. Certo? Esse é o valor do raio da Lua. Se você fizer essa continha, pessoal, você vai chegar em 1,62, tá? Que é praticamente o mesmo 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí eu te pergunto, pessoal, qual o caminho você acha mais fácil? Usar o vovô ateu ou usar esses valores aí, mesmo com calculadora, para fazer o cálculo da gravidade na Lua? Percebe?
é que se ele não tivesse dado o tempo, ele foi muito bonzinho. Que ele poderia ter tirado essa informação do tempo, aí você teria que calcular na raça o G da Lua e usar Torricelli, certo? Porque dado o tempo, além dele possibilitar o uso do vovô ateu, ele deixa você escolher ou sorvetão ou Torricelli, tá? Bom, chegou aqui, pessoal, calculou o G, aí você escolhe, tá? Seja o sorvetão, seja o vovô ateu, o Torricelli, perdão, você vai chegar no mesmo valor, tá? Pelos valores que ele deu, não, tanto faz, viu? Eu vou só indicar nos dois aqui para você ver que vai dar certo, ó. Usando o sorvetão, ΔS, que é a altura máxima, igual. Velocidade inicial 4 vezes o tempo 2,5. Menos, porque eu estou avaliando a subida, é um movimento retardado. Gravidade 1,6, o tempo 2,5 ao quadrado sobre 2. Você vai fazer essas continhas, tem que dar 5 metros. É o ΔS, a altura máxima. Pode fazer aí com calma, você vai chegar nesses valores. Professor, eu usei sorvetão, deu 5 metros. Professor, eu usei Torricelli, vamos lá. V quadrado, 0 ao quadrado é igual. V0 ao quadrado, 4 ao quadrado menos, porque eu estou na subida. 2 vezes a gravidade 1,6 vezes o ΔS, que é a altura máxima que a gente quer descobrir. Isole o ΔS, você vai chegar na mesma resposta de 5 metros, alternativa B de bacalhoada. Tá? O caminho você decide. Tá? Quando existe mais de uma opção, né? Às vezes o exercício monta de um jeito que só dá para você seguir um caminho. Nesse caso, tinha mais de um. Bom? Beleza, bonitinhos? Tudo bem? Tranquilo? Tinha um monte de continha nesse aí, mas o indicativo está aí para nós. Tá? Mais um. Mandaram aqui para nós. Página 30, exercício 20. Vamos lá, pessoal. Mesma página aí. Tira um print aí da tela rapidinho para a gente seguir para o nosso último exercício de hoje. Página 30, exercício 20. Vamos lá. Em julho de 97, a sonda americana Mars Pathfinder chegou a Marte para uma nova exploração das condições do planeta. Nessa ocasião, os jornais publicaram comparações entre a Terra e Marte. Uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, verifica-se que o raio de Marte grifa. Verifica-se que o raio de Marte é 53% do raio da Terra. Grifa isso. E continua grifando. E a massa de Marte é 11% da massa da Terra. Grifa isso. Partindo desses dados e considerando que a aceleração da gravidade na Terra é 10, podemos concluir que a aceleração da gravidade na superfície de Marte é um valor mais próximo, perceba que tem uma aproximaçãozinha, de quanto? Pessoal, mais um exercício de campo gravitacional. Percebe que é uma situação bastante presente aí nos nossos exercícios, né? Então, campo gravitacional Gzinho na superfície do planeta, G emão sobre R quadrado. Certo? Beleza? Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui. Esse é o cara que a gente vai usar. Na Terra, o exercício falou para a gente considerar 10. Certo? Só que agora a gente vai considerar Marte. Então, deixa eu substituir aqui, ó. Opa. É o G da Terra. Certo? Então, a massa que eu estou usando é a massa da Terra e o raio que eu estou usando é o raio da Terra. Certo? Razoáveis para você? Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai calcular para Marte. E lembra que a gente já fez exercício desse tipo, né? Comparar um planeta com o outro, né? A massa mudou tanto, o raio mudou tanto. Lembra? Aqui é a mesma ideia. O raio de Marte é 53% do raio da Terra. Então, como que a gente pode escrever? Ó? Raio de Marte igual 53% do raio da Terra. O que é 53%, pessoal? É 53 dividido por 100. É ou não é? Então vai ficar 0,53. Concorda comigo? 0,53 vezes o raio da Terra. Então, no lugar do raio de Marte, você vai colocar 0,53 raio da Terra, para você fazer a comparação. Percebeu? Massa de Marte. Massa de Marte, cadê? 11% da massa da Terra. 11 dividido por 100, 0,11 vezes a massa da Terra.
que você vai fazer agora, bonitão? Você vai calcular o campo de Marte. Campo de Marte é igual Gzão vezes a massa de Marte dividido pelo raio de Marte ao quadrado. É razoável para você? Só que agora, no lugar da massa de Marte, o que você vai colocar? 0,11 vezes a massa da Terra. Percebeu? É sempre assim, pessoal. Você encaixota a informação do planeta no outro. Massa de Marte, 0,11 vezes a massa da Terra. Quanto vale o raio de Marte? 0,53. Opa! Ele deu uma azedada aqui, peraí. Filha da mãe. De novo, vamos lá. Olha só que desgramento. Deixa eu fazer um ajuste aqui então, peraí. Colabora comigo, amigo. Aí, obrigado. 0,53 vezes o raio da Terra ao quadrado. Crianças mais lindas da minha vida. Não esqueçam que tudo tem que estar dentro do parênteses. Porque o raio de Marte é tudo isso aqui. É 0,53 raio da Terra ao quadrado. Então, tanto o raio quanto o 0,53 você tem que levar ao quadrado. Percebeu? Faz um ajuste aqui para mim na continha, ó. Vamos arrumar o parênteses ali, o quadrado. A parte de cima eu estou copiando para você, tá bom? Pessoal, 0,53 ao quadrado, você tem que fazer essa conta na mão. Não tem jeito. 0,53 vezes 0,53 dá aproximadamente 0,28. 0,28, tá? Então, você tira o parênteses, só que ainda sobrou quem? O raio da Terra ao quadrado, certo? Pessoal, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou separar um pedaço da fórmula e vou deixar um outro pedaço do outro lado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui o 0,11 e embaixo o 0,28, tá? Aí eu vou copiar do outro lado da fração o G, a massa da Terra e o raio da Terra ao quadrado. Professor, por que você fez isso? Porque este cara aqui, pessoal, Gm da Terra dividido por raio da Terra ao quadrado, o que é? É o campo gravitacional na Terra. Percebeu? Igual a gente fez na outra semana, pessoal. Você encaixota um planeta no outro e veja aonde lá dentro surge o seu campo de referência. É assim que resolve. Gm dividido por raio da Terra ao quadrado é o campo da Terra. Esse cara aqui, ó. Percebeu? Então, como é que vai ficar a sua continha? Vai ficar o 0,11 dividido por 0,28, a gente vai ter que fazer essa conta, vezes o campo da Terra que vale 10, que é o nosso valor de referência. Pegou a ideia? É assim que a gente vai resolver. Aí você vai fazer 10 vezes 0,11, 1,1. 1,1 dividido por 0,28 dá 3,93. 3,93 o quê? Metros por segundo ao quadrado. É o campo de Marte, certo? E esse valor é mais próximo de quem nas alternativas, pessoal? Mais próximo de 4 metros por segundo ao quadrado. A alternativa C de Corinthians Cocôzão. Tá? Nosso professor tem muito valor com vírgula, né? Você poderia, pessoal, ir pelo atalho, né? Você poderia fazer uma aproximação desde o começo. Ao invés de você usar, e é a dica, né? Aí é o nosso feeling ali para a gente ganhar tempo no vestibular. Ao invés de você usar 0,11, você poderia muito bem usar 0,10. Não ia ter problema. Ao invés de você usar 0,53, você usa 0,5. E olha como esses valores iam dar exatos. Percebe? Olha só. Eu vou substituir pegando umas aproximações para você ver que você não precisava fazer essas contas na mão. Ao invés de 0,11, você usar 0,1. Ao invés de 0,53, você usar 0,5. São valores mais redondinhos, né? Olha o que ia acontecer. O 0,5 ao quadrado, pessoal, é 0,25. 0,25, tá? Raio da Terra ao quadrado, tirou o parênteses e aqui é 0,1, tá? Você ia fazer a mesma coisa.
Separa o 0,1 dividido por 0,25, tá? GM raio da Terra. E 0,1, pessoal, dividido por 0,25 é uma conta mais fácil de fazer. Dá exatamente 0,4. Dá exatamente 0,4. Vezes o campo na Terra que vale 10. 0,4 vezes 10, 4. Percebeu? Nossa, professor, no vestibular teria que fazer essas contas com vírgula? Não. Como o exercício perguntou um valor aproximado, aproximou o 11 para 10, o 53 para 50 e chegou no valor até muito mais fácil e redondinho para você calcular. Tá? Só que isso a gente percebe, lógico, às vezes é um estalinho ali na hora, às vezes é a experiência e tal, mas toda vez que o exercício te der esses valores, pessoal, e pergunta valor aproximado, você não pode aproximar o 53 para 60, né? Aí já não dá, né? Mas pode seguir por esse caminho que não tem nenhum problema, tá bom? Beleza, queridinhos? Tranquilidade? Por hoje é isso então, tá? Agradeço muito a sua presença, a sua participação. Tendo mais dúvidas, pessoal, a aula de quinta-feira também é para exercícios. Eu esperava mais exercícios de vocês aí. Tem coisa de estática, tem mais exercício de gravitação, tem sistema isolado. Fiquem à vontade na quinta-feira para a gente aproveitar ainda melhor o nosso tempo resolvendo exercícios de vocês aí. Tá bom? Beleza, galerinha? Fiquem com Deus aí. Boa semana. Beijinho de luz. Tamo junto. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu!